Bom dia, gente. O nosso trabalho, então, de produção interdisciplinar 3 tem o título de Physio Home pós-Covid-19. O grupo é composto por mim, Alice Alves, pela Ana Clara Ribeiro, pela Ana Clara Bretas, pela Ana Flávia Castro e pela Ana Luísa Silveira. Nós somos alunos do terceiro ano de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Nosso orientador do trabalho foi o Zé Felipe Pinho, e o co-orientador foi o professor Ayrton Lopes. Então, diante da atual situação mundial provocada pelo coronavírus, o vírus SARS-CoV-2, a pandemia, o nosso grupo viu a necessidade de abordar mais sobre isso, abordar os impactos respiratórios que são causados por esses vírus e todas as suas repercussões que podem ser causadas nos pacientes que já estiveram internados após sua alta hospitalar, visto que essas repercussões cardiorrespiratórias e funcionais elas se perduram por semanas após a alta. Então, a gente viu também a necessidade de auxiliar os pacientes que foram infectados a continuar a sua recuperação em casa. O nosso projeto, então, foi a criação de um aplicativo juntamente com o site, que vai conter diversos exercícios, tanto exercícios respiratórios, como também alguns exercícios funcionais de força, para auxiliarmos mesmo a recuperação desses pacientes após a alta hospitalar, desses pacientes que foram infectados pelo coronavírus. O projeto ele terá como público-alvo os adultos de idade entre 18 a 65 anos. Bom, esse é o nosso aplicativo, é o Physio Home pós-Covid-19 e ele vai ter os exercícios respiratórios, os outros exercícios, a automonitorização, o questionário e a ajuda. O questionário, então, é para que a gente possa estratificar o risco cardiovascular desse paciente. Ele vai entrar no questionário e marcar a opção que melhor se encaixa com ele. Então, vai ter perguntas como se ele teve algum problema no coração e se algum médico ou outro profissional indicou que ele devesse fazer atividade física regulamentada, se ele sente alguma dor no peito quando ele pratica alguma atividade física, se no último mês ele sentiu dor no peito quando praticou atividade física, se ele tem desequilíbrio e tontura, se ele possui algum problema ósseo ou articular, se ele toma alguma medicação para o coração, se por alguma outra razão algum outro profissional de saúde falou que ele não deveria realizar atividade física. Então, aqui é o questionário de par que a gente vai marcar esse risco dele. Quando ele clicar no enviar, caso ele marque sim para todas as opções acima, ele vai ser direcionado. Então, ele marcou sim, procure um médico antes de realizar a atividade física, para que dê mais segurança para o paciente e para nós que fomos os idealizadores do aplicativo. Agora, caso esse risco cardiovascular, né, não se aplique para o nosso paciente, aí vai ser de outra forma. Então, ele vai entrar no questionário, marcar não nas opções e vai prosseguir. E aí vem o exercício respiratório, né? Que ele vai clicar em começar e aí vai iniciar as inspirações e expirações, que ele vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca, fazendo 3 séries de 10 repetições, de manhã e de noite. Ele vai fazer antes do café da manhã e antes de dormir. E após a realização dessa atividade física, ele vai marcar o nível de cansaço que ele teve na escala de Borg. Então, sendo que 0 é repouso e 10 é um cansaço extremamente intenso. Então, ele vai colocar de acordo com o que ele está sentindo. Se ele marcar a partir do 7, ele vai ser avisado para que ele tenha atenção na atividade. Se ele marcar acima do 8, vai pedir que ele pare com essa atividade gradativamente, para que ele não tenha nenhum outro problema secundário. Então, no 7 só vai aparecer uma telinha para que ele tenha atenção e no 8 para que ele já pare as atividades.
Depois disso, do exercício respiratório, caso ele não tenha esse cansaço extremo, ele vai marcar apenas, por exemplo, demasiadamente leve ou leve, muito leve. Então, ele vai marcar a opção que ele sentiu e vai prosseguir com os exercícios, como está mostrando no nosso vídeo. Após todos os exercícios, ele vai marcar a mesma escala de Borg para que a gente possa ter certeza de que ele não está fazendo mais esforço do que ele pode. Depois do exercício de inspiração, ele vai para o freno labial. Ele vai puxar o ar 3 vezes pelo nariz, de forma sequencial e sem pausas. Depois ele vai soltar pela boca de forma lenta e com os lábios cerrados, fazendo um freno labial. Vai repetir 12 vezes, depois ele vai marcar o seu nível de cansaço na escala de Borg. Depois vai vir a inspiração fracionada. Ele vai puxar o ar pelo nariz e fazer uma pausa de 2 segundos, puxar o ar de novo, fazer outra pausa de 2 segundos e mais uma vez puxar e fazer uma pausa de 2 segundos. Depois soltar lentamente, repetir 12 vezes e marcar seu nível de cansaço na escala de Borg. A inspiração máxima sustentada, ele vai puxar o ar pelo nariz, segurar por 3 segundos e liberar pela boca. Ele vai realizar 12 vezes também e vai marcar o seu nível de cansaço na escala de Borg. Se no meio do exercício ele se sentir muito cansado, ele pode parar e já marcar o seu cansaço. O exercício diafragmático, ele vai estar sentado na cadeira, né, com os pés apoiados no chão, com as costas apoiadas. Ele vai pôr uma mão no peito e a outra em cima do diafragma, expirar pela boca, levando o abdômen para dentro e soltar pelo nariz, levando o abdômen para fora. Ele vai repetir 12 vezes, caso ele não tenha um cansaço extremo no meio do exercício, e vai marcar o seu nível de cansaço na escala de Borg. Após isso, esses exercícios que foram os respiratórios, ele pode ir para a parte apenas dos exercícios comuns. Então, é uma lista de exercícios que vai melhorar o condicionamento físico dele. Então, tem o exercício diafragmático que a gente colocou que é de dificuldade leve, que foi o que a gente explicou anteriormente, né? Que ele vai sentar na cadeira, com as mãos apoiadas no tórax, inspirar levando o abdômen para dentro, expirar para fora. Depois de realizar 12 repetições, ele vai marcar o seu nível de cansaço na escala de Borg. Esse também é de dificuldade leve, é um movimento de inclinação do tronco. Ele vai manter seus pés na altura do quadril. Ele vai colocar uma mão na cintura e a outra mão na nuca e vai realizar flexão de tronco, inspirando e expirando para os dois lados. Realizar 12 vezes e depois ele vai colocar qual foi o seu nível de cansaço para a realização desse exercício. Para melhora do retorno venoso, um exercício com dificuldade leve ainda, ele vai ficar em pé com as pontas dos pés, né, sobre uma escada ou sobre uma pilha de livros, e ele vai fazer ponta do pé e voltar, realizando 12 vezes essa repetição. Se o cansaço for elevado, ele já vai direto marcar na escala de Borg e não precisa completar. Depois de marcado na escala de Borg, ele vai prosseguir para o próximo exercício. O de soprar o balão de dificuldade leve, com os pés apoiados no chão, sentado numa cadeira, ele vai encher um balão de forma lenta. Caso esse exercício seja muito cansativo para ele, ele também vai parar e marcar seu nível de cansaço na escala de Borg. Inspiração lenta movendo os braços, também de dificuldade leve esse exercício. Em pé, ele vai manter os pés afastados na altura do quadril, né? Deixando a coluna ereta. Inspirar lentamente, levando os braços para cima. Enquanto ele vai inspirando, ele vai levando os braços. E quando ele for descendo os braços, ele vai expirar. Ele vai fazer 12 repetições. Depois vai marcar seu nível de cansaço na escala de Borg.
A inspiração máxima sustentada, também de dificuldade leve, ele vai puxar o ar pelo nariz, segurar por 3 segundos e soltar pela boca. Ele vai fazer esse exercício 12 vezes e depois disso ele vai marcar o seu nível de cansaço na escala de Borg. Caso antes disso, das 12 repetições, ele esteja muito cansado, ele já vai marcar o seu nível de cansaço. Esse exercício é de dificuldade moderada, é a elevação da perna. Ele vai deitar na cama ou num colchãozinho no chão com a barriga para cima. Uma das pernas vai ficar dobradas, os braços estendidos ao longo do corpo, a outra perna vai ficar para cima. Ele vai elevar a perna, mais ou menos na 90 graus, mas na altura que ele conseguir da melhor forma, né? Ele vai contar 5 segundos e vai descer expirando. Se o paciente tiver algum problema cardiovascular, ele não deve realizar esse exercício. Ele vai fazer 12 vezes e quando ele acabar, vai marcar também seu nível de cansaço na escala de Borg. Também o sentar e levantar de dificuldade moderada, em uma cadeira estável, né? Ele vai fazer o movimento de sentar e levantar. Ele pode cruzar os braços no peito ou deixar eles esticados ao lado, sem apoiar. Caso ele não consiga, ele pode apoiar nas pernas ou na cadeira para ajudá-lo. Se ele se sentir tonto, ele deve parar o exercício. Depois, ele marca seu nível de cansaço na escala. E aí, ele prossegue para o próximo. Bom, então aqui a gente tem um exercício de dificuldade moderada, que vai ser o da elevação da bola. O paciente vai segurar a bola com as mãos e os braços estendidos a 90 graus, elevar inspirando e descer expirando. Vai realizar 12 vezes, depois ele vai marcar seu cansaço na escala de Borg. A inspiração fracionada é um exercício de dificuldade moderada. Ele vai puxar o ar por 2 segundos, depois puxar mais 2 segundos e mais uma vez de 2 segundos e soltar o ar de forma lenta. Ele faz 12 repetições e marca o nível de cansaço que ele teve na escala de Borg. Depois ele vai fazer o exercício de flexão de pé, que é um exercício com dificuldade intensa, com as mãos apoiadas na parede a uma certa distância. Ele vai dobrar os braços, levando o peito em direção à parede e retornar. Ele vai realizar esse exercício 12 vezes. Se o cansaço for muito grande, ele vai parar e depois ele vai marcar na escala de Borg o que ele sentiu e como ele sentiu. E o último exercício é a pedalada, que também é um exercício de dificuldade intensa. Ele vai se deitar, elevar a escápula e a cabeça olhando para o umbigo e realizar com as pernas o movimento de pedalada de bicicleta. Ele vai pedalar por 30 segundos e vai descansar. E ele vai marcar depois o cansaço que ele sentiu. Caso ele não consiga fazer o exercício todo, ele pode parar antes também. A rotação de tronco também é um exercício de dificuldade intensa, que ele vai ficar em pé com os pés afastados. Ele vai fazer rotações de tronco com as mãos apoiadas na cabeça, inspirando na volta e expirando na ida. Ele vai realizar 12 vezes, depois ele marca o que ele sentiu e o seu nível de cansaço. Quando ele volta ao aplicativo, tem a parte da automonitorização, onde ele vai marcar a sua frequência cardíaca. Então, a gente ensina ele qual é a forma que ele mede a frequência cardíaca, colocando os dedos indicador e médio sobre a artéria radial. Ele vai calcular 60 segundos e medir a sua frequência, que tem que estar entre 60 e 80. A gente ensina também a ele como medir, ou verificar se ele está com a frequência cardíaca, com a frequência respiratória elevada. E aqui tem a ajuda onde ele pode buscar o e-mail do nosso professor. Ele tem a ajuda que ele pode buscar com o professor no e-mail dele. Esses são os autores. O nosso orientador foi o professor José Felipe Pinho e o co-orientador foi o Ayrton Martins da Costa. Qualquer coisa, ele pode entrar em contato através desse e-mail. Muito obrigada. Nós criamos também um site, né, que vai conter todos os tópicos que tem no aplicativo. Então, vai ter o questionário, a pessoa vai preencher o questionário para saber se tem necessidade de uma avaliação médica antes dela começar a praticar o exercício. Vão conter os exercícios da mesma forma que está no aplicativo. Então, cada exercício ela vai preencher, vai marcar na escala Borg, vai ser do mesmo jeito que está no aplicativo.
A diferença é que vai estar em formato de site. Então, ela não vai ter que baixar nada no celular dela, ela não vai ter que ocupar a memória do celular dela para poder fazer os exercícios. Ela pode fazer em qualquer lugar, ela pode fazer no computador, pode fazer no celular dos outros, sem necessariamente ter que ocupar espaço. Então, o objetivo do nosso grupo, ao criar tanto um aplicativo como um site, foi abranger um número maior de pessoas, né? Porque aquelas pessoas que não têm armazenamento no celular para baixar o aplicativo ou não têm um celular, elas podem fazer através do site, através de um computador, né? Não necessariamente elas vão precisar de um celular para fazer os exercícios. Esse, então, foi o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, e obrigada pela atenção.